Hoje nós vamos tratar do maior programa social do país, a Previdência Social. Não dá nem para comparar com outros programas que têm importância, mas são muito menores do que a Previdência Social. Por exemplo, o Bolsa Família. Enquanto a Previdência tem um orçamento de mais de 200 bilhões de reais, o Bolsa Família gasta 12 bilhões de reais. Os números são eloquentes para tratar da importância da Previdência Social. A Previdência Social tem mais de 37 milhões de segurados em todo o Brasil e paga benefícios a 26 milhões de pessoas. 70% deles recebem um salário mínimo. Em 2/3 dos municípios brasileiros, o pagamento de aposentadorias é maior que o fundo de participação dos municípios, principal receita de imposto. Cada aposentado, em média, tem 2,5 beneficiários indiretos de seus proventos. Sem a Previdência, o número de pessoas no Brasil abaixo da linha de pobreza seria 11% maior. Entre os idosos, o índice de pobreza superaria os 70%. Vocês viram por esses números o quanto é importante para a vida do país a Previdência Social. Mas a Previdência não é uma questão de aposentados. Muitas vezes as pessoas pensam, quando se discute Previdência Social, olha apenas para os aposentados. Não. A Previdência é importante para os trabalhadores da ativa. Quem paga o auxílio acidente? A empresa, ela apenas se responsabiliza pelos primeiros 15 dias do afastamento do trabalhador. Posteriormente, quem paga o afastamento é a Previdência Social. Quem paga o auxílio natalidade, a aposentadoria por invalidez, a pensão por morte, são todos benefícios para os trabalhadores da ativa. Agora, quando a gente discute esse conjunto de benefícios, é preciso que a gente leve em conta que isso tem uma história. Isso não surgiu do nada. Se nós observarmos a história da Previdência Social, nós vamos valorizar muito esse instrumento de proteção social e nós vamos lutar e garantir que esses benefícios continuem. A Previdência, ela tem um período, ela começa no século XIX, Bismarck, na Alemanha, onde nos anos 1880 se introduziu os primeiros benefícios previdenciários, a aposentadoria. Antes, os velhos, aqueles que não tinham mais condições de prover as suas necessidades pelo trabalho, eles, quando não tinha mais essas condições, a família que o protegia. Porém, com o desenvolvimento das lutas sociais, com os primeiros arranjos de proteção social que havia por parte das fábricas, dos trabalhadores, o Estado começa a assumir isso. E surge a Previdência Social, principalmente voltada para a aposentadoria e o acidente de trabalho. No Brasil, a Previdência tem sua história. A primeira lei que trata da Previdência de um grupo de trabalhadores é a Lei Eloy Chaves, em 1928. O marco da Previdência Social no país é a Revolução de 30. A importância de Getúlio Vargas para a nossa história é que antes de Getúlio, antes da Revolução de 30, a questão social era tratada como um caso de polícia. São palavras textuais de um presidente da República. Com a Revolução de 30, a questão social se transforma numa questão de Estado. E nós começamos a ter conquistas. Conquistas sempre que foram consequências de mobilização, de lutas, de sacrifício das pessoas. Nada que o trabalhador conseguiu foi dado de mão beijada. Foi sempre consequência da sua mobilização, da sua organização, das suas lutas. A partir da década de 30, nós começamos a ter grandes avanços do ponto de vista social, principalmente para a população urbana. Nós tivemos a delimitação da jornada de trabalho diária. Antes, se trabalhava 10, 12, 14 horas de trabalho por dia. Não havia diferença entre o trabalhador adulto e a criança. A partir desse período, começa-se a definir as regras para o mundo do trabalho. E a partir daí começa também a Previdência Social. Antes, era organizada por setores.
da produção. Havia o IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, havia o IAPTEC, IAPB, vários institutos que foram se organizando a partir da sua necessidade na década de 30 e 40, até mesmo os anos 50. Quando você passa em qualquer grande cidade do Brasil, tem um conjunto do IAPI ou do IAPTEC. É que no começo da Previdência Social, as pessoas contribuem e só vão receber o seu benefício depois de 30, 35 anos. Então, nessa fase de acumulação de reservas, essas reservas serviam para financiar a moradia das pessoas. Depois, posteriormente, nós tivemos a unificação desses vários institutos. Isso já foi na década de 60, no período do regime militar. Se unificou num único instituto de previdência. Mas a grande mudança que ocorre no sistema de proteção social se dá com a Constituição de 88. A Constituição ela foi organizada por uma Assembleia Constituinte e ela delimitou o fim do regime militar. No fim do regime militar havia dois grandes pilares que sustentavam a vida política do país: a luta por liberdade e a luta por direitos sociais. Luta por liberdade, nós queremos anistia, que os nossos compatriotas que tiveram de sair do país por perseguição política voltassem ao nosso convívio. Nós queríamos a liberdade de escolher pelo nosso voto o presidente, os governadores, os prefeitos das capitais. E nós queríamos também realizar uma Assembleia Constituinte para instaurar um novo regime que superasse o regime militar. E do ponto de vista social, devemos recordar que as primeiras grandes mobilizações em defesa dos direitos sociais foram contra as manipulações dos índices inflacionários do período da ditadura, as mobilizações operárias por reajuste de salário. Então, havia a consciência de que nós tínhamos uma dívida social a ser resgatada, porque o símbolo da ditadura era deixar o bolo crescer para depois repartir. O bolo cresceu e nunca foi repartido. Então, a Constituinte, ela se dá sobre a égide desses dois pilares: garantia de liberdades e garantia de direitos sociais. O grande avanço que representou a Constituição de 88 é que ela institui novos conceitos, principalmente o conceito de seguridade social. Vamos à Constituição. No seu capítulo sobre a ordem social, logo o título, a ordem social, logo nós temos uma seção que define o que é a Seguridade Social. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, esses três conjuntos de iniciativas, previdência social, assistência e saúde, compõem o que se chama Seguridade Social. E a Seguridade Social é organizada em torno de princípios gerais. Logo, no seu parágrafo único desse artigo 94, surgem os princípios da Seguridade Social. Universalidade de cobertura e de atendimento. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Eu não tenho a menor dúvida de dizer que essa determinação da Constituição trouxe a primeira grande reforma social brasileira. Antes da Constituição de 88, havia o Fundo Rural, que dava ao trabalhador rural a garantia de uma aposentadoria de meio salário mínimo. Ora, com a Constituição de 88, o trabalhador rural se perguntava: ora, se o salário mínimo é o mínimo necessário para dar proteção a uma família, eu por acaso sou meia pessoa para ganhar meio salário mínimo de aposentadoria?
e quando se criou um programa social que garantia ao trabalhador rural aposentadoria por idade aos 60 anos homem, aos 55 mulher, com a garantia de um benefício mínimo, de um salário mínimo, nós vivemos uma grande transformação no meio rural brasileiro. Mais ainda, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação e diversidade da base de financiamento. Se discutiu na Constituição de 88 o seguinte fato: importante garantir direitos, mas quando se discute direitos, sempre vem a pergunta: quem financia? A Constituição resolveu esse problema. Criou um orçamento próprio da Seguridade Social. Nós temos 3 orçamentos, meus amigos. Nós temos o orçamento fiscal, que é financiado pelos impostos. Nós temos o orçamento de investimento das empresas estatais. E nós temos o orçamento da Seguridade Social. A Constituição tratou nessa ordem, porque ela queria que fossem orçamentos separados, que é financiado o orçamento da Seguridade Social pelas chamadas contribuições sociais. A COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que incide sobre o faturamento das empresas. A CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido. A contribuição não só patronal, mas também dos trabalhadores sobre a folha de pagamentos. Antes nós tínhamos uma outra contribuição social, que era a CPMF. Infelizmente, nós nunca tivemos um orçamento próprio da Seguridade Social, separado do orçamento fiscal. E muitas outras questões da própria Constituinte, da própria Constituição, não foram implementadas. Por quê? Aí é o paradoxo que nós vivemos. Enquanto a Constituição foi elaborada num clima de avanço progressista, o mundo mudou nesse período e surgiu a ideologia neoliberal, que se contrapunha diretamente às conquistas sociais da nossa Constituição. Não devemos nos esquecer que ainda durante o processo de votação da Constituição, o presidente daquela época, o presidente Sarney, foi à televisão dizer que com aqueles direitos sociais o país seria ingovernável. Meus amigos, então surge a partir do fim da Assembleia Nacional Constituinte um período de desmonte da Constituição. Isso se materializa no governo Collor, no governo Fernando Henrique Cardoso, com as chamadas reformas neoliberais. E o que foi mais profundamente golpeado na Constituição de 88 foi justamente os direitos sociais e, principalmente, a Previdência Social. A Previdência Social sofreu uma reforma constitucional em 1988, outra em 2003, e uma série de leis que alteraram seu financiamento, a questão da garantia dos seus benefícios. Essas reformas de conteúdo neoliberal, elas tinham 2 objetivos básicos. Primeiro, diminuir os gastos públicos com a Previdência para sobrar mais recursos para os compromissos financeiros com a dívida. E o outro objetivo era a privatização da Previdência, porque havia o interesse dos grandes grupos econômicos, financeiros, da previdência privada. Isso foi feito como? A Constituição de 88 definia que o piso da Previdência é o salário mínimo e o teto equivalia a 10 salários mínimos. Já na primeira reforma do Fernando Henrique, ao invés de se garantir o teto como salário mínimo, se fez do teto um valor nominal. Como o salário mínimo subia mais do que a inflação e o teto era apenas corrigido pela inflação, nós estamos assistindo o teto se aproximar do piso e criar uma insegurança para as pessoas sobre qual será o futuro da Previdência, levando as pessoas, os trabalhadores, principalmente de classe média, para a Previdência privada. Vamos ver o que isso quer dizer hoje.